Olá, meus irmãos, graça e paz, bem-vindos ao nosso culto. É uma alegria tê-los conosco, você que nos assiste, que Deus possa nos abençoar, que você possa louvar a Deus junto conosco, com o nosso ministério, que logo depois também você possa ser abençoado com a palavra do pastor Jonas, que seja realmente uma noite, ou então quando você estiver assistindo esse culto, que Deus possa realmente estar com você, com a sua família, neste tempo que estamos vivendo. Quero aproveitar e orar com você nesse nosso início de culto. Nosso querido Deus e nosso Pai, abençoa, Pai, esses momentos que teremos mais uma vez na Tua presença. Que sejam momentos, ó Pai, de louvor, de adoração, que possamos crescer diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a todas as famílias e todos aqueles que estarão conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu queria ler com vocês o Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que nesse tempo que nós estamos vivendo de incertezas, de dúvidas, que a gente possa realmente dizer ao Senhor que Ele é nosso refúgio, que a gente possa descansar nos braços do Pai. Eu quero te convidar para que nesse momento você louve ao Senhor, que você se entregue ao Senhor com todo o seu coração, que você fique à vontade para adorá-lo e que você fique à vontade também para se entregar nos braços daquele que nos ama e que se entregou por nós. Amém?
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Possamos descansar mesmo no amor de Deus, que não falha, que é fiel. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, germina uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, germina uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Senhor, obrigada, Pai, porque nós podemos descansar em Ti, ó Deus. Porque podemos chegar aos Teus braços, ó Pai. Podemos descansar, Senhor Deus, no Teu abraço, no Teu colo, ó Pai. Essa é a certeza que nós temos, ó Deus, que o Senhor está com a gente, ó Deus, e que o Senhor nunca vai nos deixar, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor é infinito, é leal, e nós podemos realmente dizer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso nós não temeremos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e Te adoramos. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que bênção poder estar mais uma vez com vocês para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E eu queria compartilhar com vocês, nessa oportunidade, um salmo muito especial. É um salmo muito conhecido, um salmo que certamente você tem ele guardado bem no seu coração. É o Salmo 46. E eu queria ler com vocês esse salmo. Se você puder, abra a sua Bíblia, onde você estiver. Vamos fazer a leitura deste salmo que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar pedindo que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palavra tão marcante, tão viva, tão poderosa. E agora nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre cada coração que nos assiste, nos ouve, ó Pai, nessa oportunidade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, entre em cada lar, em cada casa, que o Senhor, ó Deus, traga sobre os teus filhos e filhas a tua paz, a tua alegria, ó Deus, o teu conforto, o teu consolo, ó Pai, que realmente haja em cada coração a tua presença viva e poderosa, Pai. Que cadeias do medo, da angústia sejam quebradas e que o teu nome seja exaltado e glorificado em cada coração. Nós oramos assim gratos a ti, Pai, desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu, de fato, sou apaixonado por este salmo. Este é um salmo de confissão de fé. É um salmo onde nós celebramos a vitória apesar das lutas, das batalhas, das adversidades, dos problemas que muitas vezes nos rodeiam. E este salmo ele foi escrito num contexto muito especial. Ele foi escrito quando Jerusalém estava cercada, sitiada ali pelo exército assírio. E Senaqueribe, ele, com o seu exército, ele então estabeleceu esse cerco em Jerusalém e eles estavam ali como que sem poder realizar qualquer tipo de atividade, estavam ali, na verdade, numa situação extremamente delicada e fragilizada. E Deus, de uma forma tremenda, Deus, de uma forma poderosa, ministrou ali a sua intervenção. Deus agiu poderosamente na vida do povo de Israel, trazendo sobre eles um grande livramento. E certamente isso tem tudo a ver com o que nós estamos também vivendo hoje. Certamente que você tem passado também por tempos de angústia, de adversidade, tempos diferentes. Nós estamos aí diante dessa pandemia que muito tem nos limitado e que nós, de fato, estamos sendo cercados também por temores, por angústias, por expectativas quanto àquilo que pode vir a acontecer. E, de fato, nós já estamos sofrendo os efeitos aí dessa pandemia. Estamos, na verdade, sendo afetados de alguma forma porque não podemos nos relacionar, não podemos estar perto de pessoas que nós amamos tanto e temos pago um preço muito alto. Mas nós sabemos que Deus é um Deus que ele está acima de todas as coisas. E aqui o salmista ele quer exatamente declarar essa verdade, que o nosso Deus é um Deus que intervém, o nosso Deus é um Deus que age mesmo quando nós somos surpreendidos por circunstâncias adversas. E ainda que a gente possa passar por situações difíceis, como o salmista aqui vai dizer,
ainda que a terra se estremeça, os montes se abalem, nós sabemos que podemos confiar num Deus que está acima de todas as coisas. Então, nesta oportunidade, eu quero que você possa estar atento a esta palavra, porque Deus, Ele quer renovar a sua fé. Deus, Ele quer renovar a sua esperança. Deus, Ele quer te levantar para que você possa se apropriar das suas promessas, para que você possa entender que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus soberano sobre todas as coisas. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você tem conseguido se aquietar e descansar no Senhor, mesmo nesse tempo de adversidade? Como você tem conseguido suportar essas provações, essas tensões e esses desequilíbrios, fruto da realidade do coronavírus que nós estamos vivendo hoje? Você tem sido, na verdade, alcançado pela presença de Deus, por esse refúgio tremendo que é o Senhor, nesse tempo estressante e nesse tempo de insegurança que nós estamos vivendo? Esse é o desafio que este salmo aqui ele traz para cada um de nós. Porque, na verdade, o salmista está dizendo aqui que mesmo quando nós perdemos o controle, fruto de situações que nos surpreendem na vida, nós podemos contar com a presença, com a força e com o livramento e a intervenção poderosa do nosso Deus. E como é que nós podemos, de fato, desfrutar dessa bênção? Como podemos enfrentar esse estado de coisas e essas situações que muitas vezes querem nos surpreender, querem impedir que nós possamos prosseguir? Como é que nós podemos nos portar diante de situações que nós perdemos o controle? E aqui o salmista vai trazer exatamente isso para cada um de nós. Ele vai nos orientar e ele vai nos conduzir no caminho que todos nós precisamos seguir. E a primeira coisa que ele traz aqui para nós é que nós, em primeiro lugar, devemos nos abrigar plenamente sob a poderosa mão de Deus. Nós temos que nos abrigar no Senhor, nós temos que nos voltar para Ele. Nós temos que entender que Ele é o Deus sobre todas as coisas. Se tem uma coisa que, de fato, nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia, é que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos entender que não temos o controle das situações. Nós precisamos entender que Deus é aquele que está acima de todas as coisas. E Ele tem todo o poder. Ele é aquele que nos chama, que nos convida a perceber que Ele pode todas as coisas. E o salmista aqui vai dizer: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. É Deus. Nós precisamos entender que sem Ele não somos nada, sem Ele não temos condições de nada, e os nossos recursos, eles muitas vezes são limitados. Mas nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nesses tempos instáveis de insegurança, nós podemos realmente nos voltar plenamente para Ele. Mas o salmista está dizendo também que Deus, Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, de Jerusalém, jamais será abalada. Aqui o salmista está dizendo: olha, enquanto Senaqueribe está com seu exército a rodear Jerusalém, dentro de Jerusalém há um rio, há uma presença viva, poderosa de Deus, que traz tranquilidade, que traz serenidade, ainda que do lado de fora há uma expectativa em relação a essas dificuldades que está se vivendo. Internamente nós podemos ter paz, ou seja, essa paz que Deus nos dá, essa tranquilidade, essa segurança, ela independe das circunstâncias. Lá fora as coisas podem estar difíceis, mas aqui dentro nós temos a certeza de que Deus está conosco. E esse rio
que flui, é o rio da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o rio que nos sacia, é o rio que de fato ele preenche a nossa necessidade, a nossa sequidão. Ele é aquele que nos sustenta em tempo de escassez. Essa água viva, cujo rio aqui simboliza, é Jesus. E se nós temos Jesus no centro da nossa vida, ainda que do lado de fora possamos ter as adversidades e possamos enfrentar os problemas como nós temos vivido hoje, nós podemos ter a segurança e a certeza de que Ele está no centro da nossa vida. Ele é aquele que nos dirige, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos fortalece. E quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas certamente nos serão acrescentadas. Então nós não temos realmente possibilidade, não devemos nos fraquejar diante das adversidades, porque o Senhor ele aquieta a nossa alma nesse rio tranquilo em que realmente nós podemos viver. Então o salmista está dizendo aqui, Deus, ele tem que estar no centro. Além de nós nos abrigarmos nele, nós temos que colocá-lo sempre no centro da nossa vida e não permitir que as visões negativas, pessimistas, que se colocam diante de nós, possam impedir o nosso avanço. Mas nós temos que afirmar toda hora que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. E em terceiro lugar, nós vemos aqui no versículo 6, versículo 8, versículo 9, nós vemos aqui o salmista exatamente dizer que Deus é aquele que é soberano e poderoso sobre todas as coisas. Olha só o que o versículo está dizendo aqui, está dizendo, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nosso Deus é um Deus poderoso. Deus, ele se faz presente. Deus é um Deus que intervém. Ele é aquele que age. Ele não é aquele distante que fica somente observando as dificuldades que talvez você esteja passando. Não. Esse Deus é um Deus que tem poder para intervir. Ele tem poder para estabelecer ordem em meio ao caos. Ele tem poder para reestruturar a nossa vida. Ele tem poder para realmente realizar o milagre que nós precisamos, porque este é o Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus que a seu tempo ele vai estabelecer a sua justiça, ele vai estabelecer a sua restauração, ele vai intervir trazendo paz e alegria no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Então, querido, você que nos ouve e nos assiste nesta hora, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus ele é poderoso e é soberano sobre todas as coisas. Ele é aquele que pode paralisar e é aquele que pode aquietar o mar revolto das circunstâncias adversas que nós estamos vivendo hoje. Ele é aquele que pode restituir tudo aquilo que nós talvez tenhamos perdido em meio a essa crise. Ele pode fazer tudo novo, porque Ele está acima de todas as coisas. E finalmente, amados, o texto está dizendo aqui para nós que esse Deus é um Deus que nos chama a nos aquietar na sua presença. Olha que coisa tremenda. Deus quer que nós nos abriguemos diante dele e nele. Ele deseja que ele possa ser o centro da nossa vida. Ele quer que nós o tenhamos como soberano sobre todas as coisas, mas ele também quer trazer quietude para a nossa alma, para o nosso coração, muitas vezes inquieto, diante de circunstâncias complicadas que nós possamos viver. Só o Senhor, ele pode exatamente trazer essa condição de tranquilidade. É por isso que o salmista diz aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é interessante porque esse é um desafio enorme para nós. Nós, e todo ser humano tem a tendência de estabelecer o controle das coisas, de estar numa zona de conforto. Mas de repente tudo mudou.
De repente, com a pandemia, tudo se alterou. As coisas não são mais normais. Elas fugiram àquela naturalidade que nós estávamos vivendo. E de repente a gente precisou estar atento a coisas que nós não estávamos mais. E Deus está dizendo para a gente aqui, olha, aquiete-se em mim, porque eu estou agindo, eu estou trabalhando. E muitas vezes Deus quer que a gente pare mesmo. Deus, ele quer que a gente possa dar uma parada radical na nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que temos condições de resolver tudo do nosso jeito, da nossa forma. E às vezes não é assim. Deus, ele quer que a gente se aquiete nele. Quando o exército de Senaqueribe estava ali rodeando Jerusalém, estavam ali intimidando o povo de Deus, o Senhor trouxe essa palavra, olha, se aquiete em mim, descanse em mim, confie em mim, porque eu vou agir. E o texto vai dizer, e você encontra isso lá no livro de Reis, você encontra no livro do profeta Isaías, você encontra isso em Crônicas, essa história, e nós ali podemos ver de forma muito clara que o Senhor, ele mandou um anjo e ele destruiu os exércitos dos assírios. Deus ali, ele interviu, Deus agiu, destruindo aquele exército. E o povo apenas contemplou, o povo apenas viu a manifestação do poder de Deus. Olha só o que o salmista está dizendo aqui, ele vai falar exatamente isso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, o versículo 8. Ele quer que nós possamos ver como ele está agindo, como ele está se movendo. Quando nós não podemos fazer, Deus, ele realmente quer que a gente apenas observe aquilo que ele está fazendo. Há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas que nós não temos condições de fazer. E quando nós não temos condições de fazer, nós temos apenas que nos aquietar. Nós temos que apenas sossegar em Deus. Nós temos que apenas esperar para que nós possamos ver o agir de Deus, a intervenção de Deus nas circunstâncias adversas da nossa vida. Então eu queria dizer para você, aquiete o seu coração. Confie no Senhor, porque Ele está agindo, Ele está trabalhando em toda essa situação. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então, meu querido, minha querida, como é que você pode e deve enfrentar essa situação que nós estamos vivendo? Primeiro, você precisa se abrigar em Deus. Você precisa tê-lo como seu refúgio, a sua fortaleza. É Ele. Volte-se para Ele. Busque a presença do Senhor. Não queira, na verdade, depender apenas da sua vida, dos seus compromissos, daquilo que você possa vir a fazer. Mas dependa, acima de tudo, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Esteja colocando sempre Deus no centro da sua vida. Ele é esse rio de águas vivas. Esse rio que não pode faltar, ele é esse rio essencial, essa água viva, sem a qual nós não podemos viver, sem a qual nós não podemos, de fato, desfrutar daquilo que ele tem para cada um de nós. Mas também o texto vai dizer que você tem que entender que ele é soberano. Basta um toque do Senhor, basta um agir de Deus e as coisas podem ser mudadas, porque ele é aquele que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da sua família, ele é o Senhor do seu trabalho, ele é o Senhor que está acima de todas as coisas. E finalmente você aprendeu que você precisa se aquietar em Deus. Você precisa descansar em Deus e saber que Ele é Deus. Ele está à frente de todas as coisas. O tempo é de Deus. O tempo de tribulação, ele vai passar. O tempo de dificuldade vai cessar. E você tem que se aquietar em Deus, relaxar em Deus, descansar em Deus. Porque o Senhor está providenciando o seu livramento. O Senhor está trabalhando por você.
e nós temos a certeza que a sua vida estará amparada diante da presença do Senhor. Meu querido, minha querida, este salmo é um salmo de vitória. Este salmo é um salmo onde nós podemos confessar a fé que nós temos nesse Deus vivo, que não se esquece de nenhum de nós, mas é um Deus presente, é um Deus que está continuamente nos guardando, nos protegendo e nos sustentando. E eu quero, nesta oportunidade, orar por você, pela sua vida, pela sua família. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que seja assim, que Deus continue com a sua mão poderosa, guardando e sustentando a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esse salmo tão precioso, por essa experiência tremenda de livramento que nos ensina, Senhor, a podermos viver confiados na Tua graça, no Teu grande amor e certo de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por isso, nesta noite, ó Pai, nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo do Senhor nos anime a prosseguir, crendo que o Senhor é um Deus que trabalha, que luta por cada um de nós, ó Pai. Abençoa cada família, abençoa cada coração nessa noite, Pai, renovando a esperança, ministrando a Tua paz, a Tua tranquilidade, a Tua serenidade, Pai. Nós ministramos sobre o Teu povo a Tua bênção e declaramos sobre eles, ó Deus, a convicção, a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que Deus, nosso Pai, Deus poderoso, o Deus soberano sobre todas as coisas, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa paz, a nossa alegria, o rio de água viva, que a ação poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos animando, nos revigorando. Que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe sua casa, abençoe a sua vida, que a paz de Cristo possa ser contínua sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, graça e paz. Bênção esse culto que podemos participar. Não vemos a hora de estarmos juntos realmente no nosso templo. E você que é visitante, está nos prestigiando. Nosso endereço é Rua Boturoca 268, no Butantã. Você será muito bem-vindo no nosso meio. Irmãos, nossas células estão acontecendo a todo vapor. Muitas pessoas que até então não estavam participando, pela questão de distância e horário, estão podendo participar conosco e juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Então, se você nunca participou, procure um dos nossos líderes, participe conosco dos estudos das células. Nós temos vários encontros durante a semana. Você é muito bem-vindo nos nossos grupos de célula. No próximo sábado, nós teremos um bate-papo com a Júlia Torres. E o tema será: Não conhecia meus filhos até este isolamento. Nós vamos ter então esse momento aí de bate-papo, onde todos os pais são muito bem-vindos para esse momento. Dízimos e ofertas. Nós precisamos que você continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. A igreja tem seus compromissos assumidos. Que Deus esteja te fortalecendo, te suprindo das suas necessidades, que nós possamos continuar abençoando também a casa do Senhor. Muito obrigado àqueles que têm sido fiéis, que Deus abençoe a todos. No próximo domingo, normal, nossa Escola de Missões, a partir das 17 horas, participe no aplicativo Zoom, você também é muito bem-vindo. Obrigado a todos e uma boa semana. Aproveitem o feriado em família, que Deus possa nos abençoar.